Pessoal do Papirana, beleza? Falamos na última aula sobre diagonais e agora ângulos. Vamos estudar os ângulos dentro dos polígonos, beleza? Fizemos uma figurinha aqui básica, parece assustadora, mas fica tranquilo. Nós temos aqui um polígono de gênero 11. Qual o nome de um polígono de 11 lados? Se você pegar lá nosso material, particularmente na página 6, está lá escrito, ó, um polígono de 11 lados se chama um decágono. Decágono, 10 lados, um decágono. 11 lados, dodecágono. 12 lados, 15 lados. Temos aqui o pentadecágono e por aí vai, tá? E por fim, um nome mais estranho, que não é muito comum a gente ouvir, que é o polígono de 20 lados, que botamos lá também, que é o icoságono. Muito importante, tá? Decorar esse nome icoságono porque não consegue relacionar a 20. Já o um decágono a gente consegue relacionar a 11, o dodecágono a 12 e por aí vai, beleza? Estudo agora de ângulos. Vamos estudar primeiro, o que a gente vai aprender na aula de hoje? A gente vai aprender a saber somar os ângulos internos, descobrir o ângulo interno, soma dos ângulos externos e o ângulo externo propriamente dito, beleza? Como a gente faz para somar os ângulos internos de um polígono de um gênero qualquer, de uma quantidade de lados qualquer? Simples, pessoal. Como é a técnica para descobrir isso? A gente precisa descobrir a soma em função do lado. Lembrando que o seu avaliador só vai te dar o número de lados, vai querer a soma dos ângulos internos. Eu botei aqui um decágono regular, tá? É regular. Porém, essa fórmula da soma dos ângulos internos, ela serve para qualquer polígono. Vamos lá. Eu tenho, então, um decágono regular e eu tracei todas as diagonais aqui do vértice I. Ou seja, eu tracei I para L, I para A, I para B, ou seja, eu tracei todas as diagonais. Como nós fazemos para calcular a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer? Basta vocês percebam que cada diagonal formou um pequeno triângulo. Aqui eu tenho o triângulo ILJ, aqui eu tenho o triângulo IAL, depois eu tenho o triângulo IBA, de forma que eu sei que dentro de um triângulo a soma dos ângulos internos vale quanto? Vale 180, né, pessoal? A gente sabe que cada triângulozinho aqui desse, a soma dos ângulos internos vale 180. E olha que bacana, é exatamente os ângulos que eu preciso saber. Porque se eu parar para reparar, quando eu pego somar os ângulos desse triângulo aqui, eu estou somando esse e esse. Todos os ângulos que eu quero saber. Então, a soma dos ângulos internos vai ser a quantidade de triângulos que é possível formar em um único vértice desse polígono. No caso aqui, ó, um decágono, eu tenho quantos triângulos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, 9 triângulos. É possível num decágono criar 9 triângulos. Vamos parar para pensar um pouquinho? Vamos tentar buscar um padrão? Porque é isso que a gente tenta fazer na matemática, buscar um padrão. Se eu pensar, por exemplo, num quadrado, vou botar ele aqui no cantinho, bem fácil para a gente ver, e eu traçar as diagonais dele, olha só que bacana, ó. Tracei uma diagonal. E aí, ó, quando eu traço uma diagonal, dividiu ele em 2 triângulos. E no um decágono, ele dividiu em quantos triângulos? 9. Aqui tem 4. 4 gerou 2 triângulos. Opa, 4 para 2, 11 para 9. Vocês começam a reparar que a quantidade de triângulos que é possível formar dentro de um polígono é da ordem número de lados menos 2. Ó. Quantos lados tem um quadrado? 4. Menos 2? 2. Ou seja, quando eu pego número de lados menos 2, eu consigo a quantidade de triângulos que é possível formar dentro dele. Olha só, 4 menos 2, 2. Ou seja, eu formei 2 triângulozinhos aqui, ó. Temos 2 triângulos diferentes aqui, ó. 1 e 2. Agora, quando a gente pega, por exemplo, um decágono que tem 11 lados, 11 menos 2, 9. É exatamente isso, ó. 1, 2, 3, 9 triângulos que é possível formar. Então, um polígono qualquer, ele possui é possível formar dentro dele n menos 2 triângulos. Se é possível formar n menos 2 triângulos, se eu multiplicar isso aqui por 180, se eu fizer assim, por exemplo, 180 vezes
n menos 2, que é a quantidade de triângulos, eu vou descobrir quanto é a soma dos ângulos internos. Lembrando, olha só, cada triângulozinho desse aqui não soma 180 graus? Soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então, se eu multiplicar pelo número de triângulos, eu vou ter o valor da soma dos ângulos internos desse triângulo. Ó, 180 vezes a quantidade de triângulos. Eu vou ter a soma dos ângulos internos de um polígono. Sendo assim, pessoal, intuitivamente, a gente acabou de definir a fórmula da soma dos ângulos internos de um triângulo. SI é igual a 180 vezes n menos 2. E como é que eu faço para descobrir o ângulo interno em si? Ou seja, eu quero descobrir o valor disso aqui, ó. O valor disso, ou o valor disso, o valor disso. Lembrando que, pessoal, essa fórmula que eu vou mostrar agora para vocês aqui em particular, ela só vale para polígonos regulares, tá? Essa de cima aqui não. Ela serve para qualquer polígono convexo. Agora essa aqui, só polígonos regulares, tá bom? Por quê? Porque o polígono regular, todos os ângulos internos são iguais. São congruentes. Ele possui a mesma medida e os ângulos internos são iguais. Pessoal, como é que eu faço agora? Eu sei quanto é possível somar os ângulos internos. É possível somar. Agora eu quero descobrir como eu faço para descobrir o ângulo interno em si. Como é que é possível? Hein? Como é que vocês acham que é possível? Primeiro, antes disso, você tem que pensar, poxa, se eu sei a soma, se eu dividir essa soma, eu descobri somei todos os ângulos internos desse triângulo, através dessa formulazinha aqui. Como é que eu faço para descobrir um? Basta pegar a soma e dividir pela quantidade de lados. Se eu somar, por exemplo, olha só, vou somar o quadrado. Quadrado, intuitivamente a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um quadrado dá quanto, pessoal? Quadrado, lembrando que é 90, 90, 90, 90. 360, né? Vamos jogar na fórmula para ver se funciona? Então, aqui ele é 4 lados, né? Então, eu sei que vai dar 180, 4 menos 2. 4 menos 2, 2. Então, 2 vezes 180, isso dá 360. Ou seja, a fórmula funciona. 90, 90, 90, 90, 360. Mas é muito fácil ver no quadrado. Quero ver isso agora num decágono, né? Então, olha só. Como é que a gente faz para descobrir o ângulo interno? Basta pegar o somatório e dividir pela quantidade de lados, pô. Eu tenho o valor do ângulo. Concorda comigo que se eu pegar aqui, por exemplo, no quadrado, botar aqui o ângulo interno do quadrado. Vai ser 360, que é o somatório, dividido por 4, dá quanto, pessoal? 90, não é verdade? Que é o ângulo interno do nosso quadradinho aqui. Então, se a gente for escrever isso algebricamente, eu posso dizer que o ângulo interno de qualquer polígono é a soma dos ângulos internos desse polígono dividido pela quantidade de lados. Foi isso que a gente fez aqui em cima do quadrado. Ó. A gente somou os ângulos internos, que é 360, dividiu pela quantidade de lados, teve o ângulo interno. Da mesma forma, a gente vai fazer aqui. Vai somar os ângulos internos, dividir pela quantidade de lados, a gente vai ter o ângulo interno. Bacana, pessoal? Soma dos ângulos externos, também válido para qualquer polígono. Olha, essas duas fórmulas valem para qualquer polígono convexo. Essas duas aqui que a gente vai bater, só vale para polígonos com polígonos regulares. Bacana? Vamos lá. Pessoal, ângulo externo, né? O que é importante aqui saber sobre ângulo externo? Primeiramente, eu marquei aqui, tá vendo? Eu prolonguei alguns segmentos e marquei um ângulo externo aqui pra gente ver. Uma coisa que eu posso dizer com tranquilidade, que o ângulo externo aqui, ó, se eu somar isso aqui tudo, ó, pegar essa partezinha aqui e somar, que é esse pedacinho aqui é o ângulo interno, concorda comigo? O ângulo interno do um decágono. E aí, se eu somar isso tudo, dá quanto? 180, né? Então, eu sei que aqui, ó, por exemplo, eu posso dizer tranquilamente que o ângulo interno mais o ângulo externo, 180 graus. Bacana? Isso aí é bem tranquilo de visualizar, né? E se eu fizer isso com todos, eu posso dizer
que a soma dos ângulos internos mais a soma dos externos também vai dar 180 graus. Não é isso, pessoal? Pensa comigo. Só que aqui tem um detalhe. Eu vou ter que multiplicar esse 180 vezes a quantidade de lados. Porque, olha só, 1 soma 180. Quando eu vou pegar todos, vou somar todos, eu tenho que multiplicar esse 180 vezes n. Concorda comigo? Olha só. Eu vou somar todos os ângulos internos. 11 vezes. E vou somar todos os ângulos internos. Somei. Eu sei que cada um aqui dá quanto? Esse ângulozinho aqui de todo, o ângulo interno mais o externo dá 180. Quando eu faço isso para 11, eu tenho que multiplicar esse número aqui por 11. Então a soma dos ângulos internos mais dos ângulos externos vale 180 vezes a quantidade de lado. E aí, olha só, a soma dos ângulos internos eu sei quanto vale, não sei? Vale quanto a soma dos ângulos internos? A gente sabe que vale quanto? Opa, então eu vou substituir. Então eu tenho 180 vezes n menos 2 é igual, mais SE, que é a soma dos ângulos externos, é igual a 180n. Vou até apagar aqui para dar mais espaço para a gente. Quando eu faço aqui a distributiva, olha que bacana. Quando eu faço a distributiva, eu tenho 180n menos 360 mais a soma dos externos é igual a 180n. O que eu posso fazer com esse 180? Ó, vapo. Passo o 360 para o outro lado. Eu chego à conclusão que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360 graus. Bacana, pessoal? Então, o que eu estou querendo dizer para você? Que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono soma 360. Independente do polígono, vocês podem perceber que eu tomei aqui de forma genérica. Eu não usei o número 11 do 1 decágono. Eu fiz de forma genérica. Então, soma dos ângulos externos de qualquer polígono é bem simples. Soma sempre o quê? 360 graus. E como é que eu faço para descobrir o ângulo externo de um polígono? Então aqui, fechando. O ângulo externo de um polígono. Pessoal, o padrão é o mesmo. A mesma coisa que eu fiz para descobrir o interno é a forma como eu vou descobrir o externo. Basta pegar o ângulo externo, basta pegar a soma, né? Que é 360, a gente não pegou a soma, e dividir pela quantidade de lados. Lembrando que isso aqui, assim como é no ângulo interno, só vale para polígonos regulares. Pessoal, encerrando a parte de ângulos, espero que vocês tenham entendido e vamos para o exercício. Valeu!